iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar sobre a linguagem não verbal. E quem está conosco é o professor e fráter Júlio César Luckmann. Confira! Júlio, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia mais uma vez e obrigada por estar conosco. Muito agradecido. Júlio, então como o nosso assunto é justamente comunicação não verbal, de que maneira a gente pode descrevê-la? A comunicação não verbal, ela tem um fundo assim de estudo muito antigo, mas as pessoas sempre se referiram à comunicação não verbal com outros nomes, né? Com o advento principalmente da neurociência, mais recentemente, nós passamos a investigar esse campo de uma maneira um pouco mais científica. E hoje existe uma ciência específica trabalhando a questão da linguagem não verbal, que trabalha também a questão das emoções, justamente porque toda emoção ela tem uma expressão externa, ela tem uma expressão corporal. E a partir do momento em que eu consigo identificar a expressão não verbal, eu também estou identificando qual é a emoção que esse sujeito está sentindo. Então, como houve um interesse muito maior da sociedade pela questão da emoção, também houve, por conseguinte, um interesse muito maior por essa questão da investigação da linguagem não verbal. Claro que existem outros usos, existem outras ciências que fazem uso da linguagem não verbal para outros caminhos, né? Mas esse elemento da emoção é o principal hoje. Certo. Então, é nesse sentido que a gente pode dizer que essa linguagem corporal é a linguagem das emoções? Justamente. Tem um pesquisador americano, estadunidense, chamado Paul Ekman. Aliás, deve ser muito conhecido das pessoas, principalmente porque existe uma série televisiva chamada Lie to Me, que é baseada no pensamento do Paul Ekman, né? E o Ekman, ele é de uma corrente dentro do estudo das emoções que trabalha muito a questão da fisiologia propriamente dita. Então, quando você vai olhar para a questão corporal mesmo, né? Que impacto que a emoção tem? Um exemplo clássico disso. A pessoa está sob o efeito da raiva. Então tem toda uma questão fisiológica, tem uma série de hormônios que estão sendo disparados ali no corpo desse indivíduo, e é claro que esse processo químico também tem um impacto fisiológico. Então a pessoa mostra, né, corporalmente aquilo que está sentindo. Por isso é justo dizer que a linguagem não verbal, ela é uma parte do processo todo da emoção, mas hoje ela é traduzida muito assim, como a linguagem das emoções. Certo. Existe alguma ciência, então, que investiga essa linguagem corporal? Sim. Uma das ciências um pouco mais antigas que trabalhava com a questão da linguagem não verbal é a semiótica. A palavra semiótica justamente quer dizer, né, o estudo dos símbolos, tudo aquilo que é simbólico. Mas a semiótica sempre fez uma avaliação um pouco mais fria do processo. Então, por exemplo, era muito comum na ciência da semiótica antigamente fazer a leitura para saber se o sujeito estava ou não mentindo, para ver se esse sujeito estava ou não falando a verdade. Só que, com o passar do tempo, principalmente, a gente foi identificando, e eu mesmo, na minha carreira, tive muitas situações assim, em que identificar se o sujeito está mentindo ou não era só um pedacinho do processo. Porque às vezes a pessoa está mentindo, mas ela não tem como intenção final causar um mal. Às vezes você está numa relação cotidiana, familiar, enfim, né? Eu sempre cito um exemplo, imagine que o seu companheiro, a sua companheira vestiu uma roupa num dia para ir a uma festa e ela escolheu do jeito dela, com o gosto dela, enfim, né? Mas isso não agradou o outro companheiro. E às vezes a pessoa vai perguntar, puxa, estou bonita? Estou bonito? E a gente comete ali uma pequena mentira. Não, tá lindo, tá maravilhoso, né? Então a intenção daquele processo não era apenas mentir, não era ou cometer uma coisa ruim, né? Muito pelo contrário, às vezes a pessoa estava querendo inclusive agradar o outro. É claro que aqui a gente não está fazendo uma apologia à mentira, dizendo que mentir é legal ou coisa assim, muito pelo contrário, né? Mas nesse caso em específico ela não é uma coisa ruim. Então eu mesmo me peguei muitas vezes ao estudar a ciência, ao trabalhar com a questão da linguagem não verbal, entendendo que só entender se a pessoa está falando a verdade ou não é o caminho, eu preciso ir um pouco mais fundo. Por isso, aí na neurociência, que foi onde eu me encontrei mais em relação à emoção, eu fui estudar a base da coisa toda para saber qual era a motivação do indivíduo.
Então, a motivação, muitas vezes, é muito mais importante do que a expressão externa. Então, as duas ciências hoje que se dedicam muito é a semiótica e a neurociência propriamente dita, né? Que aí quem faz uso disso, a própria psicologia, a sociologia, a filosofia, vão beber nessas fontes para criar todas as suas teorias, né? Certo. E quando pensamos em linguagem corporal, logo pensamos em alguém que sabe decifrar coisas como a mentira e a verdade no outro, que era isso que você estava comentando, né? É assim mesmo que procede? Pois é. Eu acho assim que o sonho da humanidade que é um sonho muito antigo de conseguir entender o que está se passando dentro do outro, não é uma coisa só nossa. E muitas vezes conseguir entender isso sem que o outro tenha que necessariamente falar para você, verbalmente pelo menos, se torna uma coisa mais interessante ainda. Então as pessoas vão criando uma série de mitos, uma série de expectativas no entorno da linguagem não verbal, e que às vezes não tem essa correspondência mesmo, né? Como eu falei agora da questão da semiótica ou da leitura fria, né? Eu não quero só entender se ele está ou não mentindo, eu preciso entender toda uma questão de motivação. Então, eu diria assim, para aqueles que são curiosos em relação a esse assunto e que querem se aprofundar, que esta motivação não deve ser a motivação principal. Eu digo sempre que a motivação principal, aliás, de qualquer estudo, não é só da linguagem não verbal, deveria ser o autoconhecimento. Sim. Porque a primeira aplicação hoje, para as pessoas que eu ensino a trabalhar com a linguagem não verbal, é no autoconhecimento. Um exemplo clássico, né? Nós passamos boa parte da nossa vida, sei lá, não existe um índice para isso, mas eu calculo mais ou menos que mais de 90% do tempo da nossa vida nós passamos inconscientes. Você não sabe que você está triste, você não sabe que você está infeliz, você não sabe que você está raivoso, por exemplo. Então, quando eu trabalho a questão da linguagem não verbal, eu sempre procuro trazer a questão da motivação, puxando primeiro para o autoconhecimento. Então, não só decifrar se ou não a pessoa está mentindo, não é isso. A gente não quer isso. O que eu quero entender é o que está por trás disso, o quanto eu posso ganhar com isso. E uma outra questão interessante, que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos em relação a isso, é que nós estamos num mundo que tem muita gente boa, tem muita gente fantástica, tem muita gente que busca o bem dos outros, tem muita gente que está no mundo para fazer o mundo melhor. Porém, existem aqueles cuja bússola moral não apontam exatamente para o norte. Então, o conhecimento da linguagem não verbal, ela acaba se tornando para a gente também uma forma de defesa em relação a isso. Imagine quantos problemas você teria evitado na sua vida se você tivesse, ao olhar para o vendedor mal intencionado, decifrado ali a sua linguagem não verbal. Se uma pessoa que veio pedir ajuda para você, por exemplo, né, se você tivesse entendido que aquela pessoa ia usar aquilo ali para droga, para comprar outra coisa, enfim, são inúmeras situações. Mas o que eu tiro de essência disso é, a motivação tem que ser sempre para o bem. Se a pessoa estiver mal intencionada, aliás, se for me procurar mal intencionada, eu já falo, olha, infelizmente não tenho interesse. Sim, e a gente sabe que, na verdade, nós vivemos num planeta com culturas extremamente diversas. Essa questão da linguagem corporal também varia de cultura para cultura? Assim, de uma maneira mais geral, eu diria que não. Por que não? Porque os grandes grupos de gestos que são analisados na linguagem não verbal, eles são gestos que nós chamamos de gestos genéticos, que são gestos que foram sendo incorporados ao ser humano por meio dessa prática constante dos nossos antepassados. Um exemplo. Imagine que uma pessoa ameaçasse te jogar um objeto. Não importa se você fosse indiano, se você fosse chinês, alemão, italiano, brasileiro ou indígena, não importa. O gesto de defesa será sempre o mesmo. Uma proteção instintiva do coração, uma proteção instintiva do pescoço e do cérebro. Então, esse gesto diante do corpo é um gesto de defesa. Esse mesmo gesto é praticado pelas culturas, muitas vezes ampliando o gesto ou diminuindo esse gesto. Então, em relação à questão da cultura, o que nós podemos ter é uma ampliação, uma diminuição, uma variação do processo. Mas o gesto que está por detrás é sempre o mesmo. Um exemplo clássico, já que você perguntou de cultura, né? Você vai pegar os grupos de animais que vivem em conjunto, em sociedade, você sempre terá um dominante e os outros dominados. O dominante procura sempre estar altivo, né? Você vai ver lá nos lobos, por exemplo, o dominante está sempre de cabeça erguida. E os dominados de cabeça abaixada.
E nós temos no nosso grupo um gesto que a gente usa muito, que é o gesto do sim, que é o mesmo gesto que você está dizendo, eu reconheço a sua autoridade. Se você for num grupo de pessoas do Oriente, sei lá, os japoneses, por exemplo, a reverência é muito mais alongada do que a nossa. Então, uma reverência, mas o gesto é o mesmo. Então, por mais que tenham variações, os grandes grupos de gestos analisados são sempre os mesmos. Certo. E entre homens e mulheres, alguma diferença também? Sim, é uma pergunta muito interessante. A gente costuma sempre trabalhar a ideia da filosofia dizendo que as pessoas são todas iguais. Então, do ponto de vista de regra, de moral, de direito, enfim, é justo dizer que o seu direito e o meu devem ser exatamente os mesmos, né? No entanto, em relação à questão da linguagem não verbal, não se aplica da mesma forma. Até porque, anatomicamente, o corpo do homem e da mulher são diferentes. Um exemplo disto, normalmente os homens se preocupam muito menos com a região do rosto. Então, os gestos que os homens fazem, de coçar o nariz, coçar os olhos, passar a mão na cabeça, para os homens é muito mais comum fazer isso. O rosto, para as mulheres, ele é muito mais delicado e tem uma função diferente, até no processo de conversa, de conquista, enfim. Então, é muito mais comum que as mulheres não façam esses gestos, e façam outros. Em relação à diferença anatômica do corpo, né? As mulheres têm o seu ventre, e no seu ventre tem todo o símbolo de vida que se cria ali por causa da criança, enfim, né? Então é muito mais comum, por exemplo, numa situação de defesa, as mulheres protegerem o ventre. Os homens protegem o pescoço, protegem o coração, as mulheres protegem o ventre. É muito comum. Então, sim, há diferenças na leitura não verbal de um homem e de uma mulher. Tempo de reação também, né? É interessante assim, os homens, como eles têm a ligação dos dois lados do cérebro, que é o corpo caloso, né, menor do que a das mulheres, a velocidade de informação de trânsito de um lado para o outro é menor. Então, os homens tendem a ficar mais focados. Não é incomum, por exemplo, que uma mulher esteja prestando atenção em 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, você está conversando com uma mulher e você tem a impressão de que ela não está olhando para você, mas ela está te ouvindo. Então, eu tenho que levar em consideração essas diferenças também. Certo. E qual a atitude de uma pessoa que sabe ler corporalmente o outro? Então, em casa a gente tem um procedimento muito interessante. Eu tenho 2 filhos e a minha esposa, né? E a gente chega em casa e não existe um botãozinho que você desliga o camarada dizendo assim, agora você não está mais lendo esse indivíduo. Então, em casa nós temos uma questão ética entre nós estabelecida, que é a seguinte, eu até vejo que às vezes você está incomodado com alguma coisa, mas eu preciso respeitar você porque você não quer me dizer por algum motivo. Né? Então eu diria sempre assim, que a base da atitude de uma pessoa que tem uma ferramenta como essa tem que ser a ética. Ela tem que procurar o bem e tem que querer que as suas ações estejam pautadas pela relação ética. Porque senão a gente começa a se tornar assim até chato com as pessoas. Porque você está às vezes em alguns ambientes e você percebe que a pessoa tem alguma coisa ali e aquela emoção dela está muito evidente e o outro começa a se tornar inoportuno assim, né? Então as pessoas acabam inclusive se afastando da gente. Sim. É o tipo de coisa que numa roda de conversa de amigos a gente não costuma ficar falando, porque senão as pessoas já nem falam mais com você. Então, a atitude ética é uma coisa que tem que pautar a ação de quem trabalha com isso, porque é uma ferramenta, como você pode imaginar, extremamente importante e extremamente persuasiva, porque você vai mexendo em questões da vida da pessoa ali que ela nem imagina. Quer dizer, nem ela está percebendo que ela está transmitindo aquilo, né? Exato, nem deseja que você saiba aquilo, né? Mas eu acredito assim, que quem trabalha com isso e tem como fundo, o pano de fundo, a ética, fará sempre um trabalho interessante, né? Sim. E é verdade que nos comunicamos muito mais com a linguagem não verbal do que com a verbal? Com certeza, com certeza. Existia um índice antigo de um autor chamado Albert Mehrabian, que aliás foi muito difundido e quem hoje lê livros de linguagem não verbal sempre tem uma citação do cara lá, né? Que ele fala mais ou menos que cerca de 90% de tudo que nós comunicamos não é verbal. Então é uma parcela que sobra para verbalização muito pequena. Mas hoje, especificamente no momento em que a gente vive, o momento tecnológico que a gente vive, esse índice ele tem se tornado menor ainda. Por quê?
Porque antigamente, as pessoas quando precisavam passar um recado, por exemplo, elas precisavam levantar, sair, conversar, olhar e assim por diante. Então, automaticamente, a gente acaba se treinando nesse sentido, né? Desde criança até adultos. Hoje em dia, as pessoas tendem a fazer essa comunicação de uma forma assim, pega o celular, passa por e-mail e tal. Nem falar no telefone, que era uma coisa muito comum da minha época, por exemplo. Você ia namorar, por exemplo, né? Estava longe, então pegava o telefone. Hoje você passa uma mensagem. Então a gente não vê mais o outro, a gente não toca mais o outro, a gente não escuta mais a outra pessoa. Então esse índice do processo não verbal, ele tem exponencialmente tomado uma proporção muito diferente. As pessoas estão se tornando menos ainda comunicativas do que era antes. Né? A gente faz alguns trabalhos, por exemplo, em situações jurídicas, né? Aí as pessoas dizem, não, então agora eu vou me cuidar porque senão o outro vai perceber. Ele está passando muito mais do que ele imagina. E agora, esse cuidado, por ser menor, acaba você comunicando ainda mais sem perceber do que antes. E quem não conhece nada de linguagem não verbal, pode aprender a fazer isso? Quanto tempo leva para aprender essa habilidade? Veja, essa questão da linguagem não verbal, ela é considerada uma linguagem natural do ser humano. Então é uma coisa que todos nós fazemos e fazemos há muito tempo. O que nós hoje não fazemos é perceber a importância disso. Então eu diria assim para as pessoas, professor, eu gostaria de aprender alguma coisa. Na verdade nós já sabemos. O que eu investiria tempo é em passar a perceber isso de uma maneira mais ativa. Exemplo, se você hoje não conhece nada de linguagem não verbal, não conhece nada, não conheço nada, não li nada, não escutei nada, mas se você tiver a atenção de olhar para uma pessoa e estabelecer os padrões de como aquela pessoa se comporta, fica mais evidente saber quando ela está falando a verdade ou quando ela está mentindo ou quando ela está triste ou assim por diante, né? Algo que é muito comum para pessoas que vivem juntas. A mãe com o filho, o pai com o filho, o esposo com a esposa, pessoas que trabalham no mesmo ambiente. Às vezes você chega em casa, né, depois de 5, 6 anos de casado, e você olha para a pessoa, você sabe que tem alguma coisa ali que não está legal. Então, essa linguagem natural é uma coisa que todos nós já fazemos. Basta que a gente tenha uma atenção maior sobre isso. Agora, se eu quiser trabalhar a questão da ciência da linguagem não verbal, aí assim, deveríamos investir um pouco mais de tempo nisso. Existe muita coisa no mercado. Se você hoje entrar no Google lá ou em qualquer site de pesquisa, você vai ver que existem muitos livros. Mas o ideal é sempre procurar uma pessoa que é especialista para que ela te oriente. Porque existem muitas coisas na internet, a internet aceita qualquer coisa. E existem muitos estudos, ou pelo menos tentativas de estudos com pouca profundidade. E quando ouvimos você falar em linguagem não verbal, fica sempre muito evidente na sua fala a ideia do contexto, que é isso que você estava comentando, né? Então, da gente também tomar cuidado para não ser levado ao erro. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente isso? Claro. Imagine que você esteja aprendendo a falar uma nova língua. E você, nesse processo de aprendizagem, você aprendeu meia dúzia de palavras. É evidente que meia dúzia de palavras não vão te dar a dimensão daquela língua. Da mesma forma, quando a gente vai trabalhar a questão da linguagem não verbal, nós precisamos ter um cuidado muito grande para não pegar meia dúzia de gestos e imaginar que, por conta disso, eu consigo ler a outra pessoa ou consigo ler a mim mesmo. Por isso a gente trabalha muito a ideia do têxtil, né? Quando você vai montar uma trama que vai formar uma roupa, por exemplo, você vai imbricando ali várias tramas até que você forme um texto que seja bonito, que não tenha só a função da proteção, mas que você possa também trabalhar o embelezamento. Então, quando eu vou trabalhar a questão da linguagem não verbal e eu falo do contexto, é você inserir o sujeito naquela trama. Eu sou professor. Então, como professor, se eu tenho uma plateia muito grande, eu procuro sempre caminhar daqui para lá, olhar para as pessoas e tal. E eu sei, por exemplo, que o gesto do passo atrás às vezes é uma expressão de defesa. Só que nesse caso está fora de contexto. Por quê? Porque esse andar para trás significa eu preciso andar para cá para olhar para aquelas pessoas. Preciso andar para cá para olhar para aquelas lá. Isso não quer dizer que eu esteja mentindo. Agora, diante de uma pergunta específica, né? A pessoa te faz lá um questionamento qualquer e você olha num contexto e vários elementos, várias tramas estão indicando a mesma coisa, aí você pode começar a pensar, dizer assim, não, eu acho que é assim. Mesmo assim,
em termos de linguagem não verbal, a gente refaz a análise inúmeras vezes e ainda assim há a possibilidade de se cometer um erro. Por isso a gente não deve tomar uma situação como essa, principalmente para quem não é especialista na área, né? De dizer assim, não, tá mentindo, já coloca a pessoa na parede. Não, não é assim. Então faz, refaz várias vezes para você criar então esse processo da textura mesmo, né? E quais são as emoções mais comuns de se avaliar no processo de leitura não verbal? Então, existem uma gama, assim, um leque de emoções muito grande, né? Se a gente fosse nominar, assim, cada uma delas e cada uma das variações que se tem de cada uma delas, a gente falaria aqui durante horas. Mas existem, sim, grandes grupos que nos interessam mais. Dependendo do uso e da prática que você vai ter da linguagem não verbal, algumas podem chamar mais atenção. Um exemplo disso, uma das aplicações da linguagem não verbal é para o contexto da segurança pública. Então, algumas pessoas se interessam lá numa relação, está conversando com alguém e tal, e você pode sofrer um ataque, por exemplo, né? Então, o ódio, que é uma emoção muito poderosa, ele está presente e interessa muito mais para a pessoa naquele contexto. Se eu for um médico, por exemplo, um médico psiquiatra, e eu estiver trabalhando com pessoas depressivas, entender qual é o nível de tristeza dessa pessoa pode me ajudar muito no diagnóstico e, no meu caso, que eu sou terapeuta, me indica situações de crise muito sérias, pessoas que têm uma tendência suicida, por exemplo. Em que momento isso está acontecendo? Então, nesse caso, falamos do ódio, falamos da tristeza, e eu diria assim, que talvez a mais importante de todas seria o amor. É você entender toda a sequência, o conjunto de emoções que estão orbitando ao redor do amor. Porque são elementos que a gente usa muito para o autoconhecimento e usa muito para o autodesenvolvimento. Então a gente acaba focando um pouco mais. Então existem grandes conjuntos assim de emoções. E aí, a partir dessas emoções que nós chamamos de capitais, né, a ideia de cabeça importante, é que a gente vai disseminando para outras emoções menores. E é possível controlar o corpo a ponto de que outra pessoa não consiga ler o que se passa conosco? Por exemplo, você que tem esse conhecimento, você consegue racionalmente ter esse controle? Nós temos uma capacidade muito grande de melhorar o processo. Pessoas que trabalham com palestras, pessoas que trabalham com apresentações, com exposição pública, enfim, eles podem melhorar muito a sua condição para que eles consigam passar uma mensagem mais convincente. Mas imaginar que por conta disso eu sou capaz de enganar outra pessoa, isso é um mito. Por quê? Porque os tempos de reação do corpo também são diferentes. Então a gente reage muito mais rápido na região do rosto do que na região das pernas. Então muitas vezes a gente acaba concentrando no rosto e esquece das pernas. Então se a intenção for positiva, se a intenção for boa, for nobre, eu quero me tornar um comunicador melhor e o meu pano de fundo é a ética, eu diria assim, invista totalmente. Se a intenção do sujeito é usar isso de uma maneira maléfica, desista da sua empreitada. Porque é impossível que a gente consiga controlar o corpo todo, pelo menos o tempo todo. Sim. E a gente acaba sempre deixando um fio solto aqui e um fio solto ali. E esse tipo de técnica pode ser usado também por empresas no momento de contratar as pessoas? Pode e é muito utilizado. Antigamente, as pessoas davam muita intenção para a questão do currículo técnico das pessoas. Então bastava você chegar numa empresa com o seu currículo técnico dizendo trabalhei em tal lugar, fiz tal coisa e assim por diante, e as pessoas já, opa, o currículo desse sujeito é muito bom. Mas a partir da década de 60, 70, quando essas questões da emoção foram se tornando mais interessantes, principalmente depois da publicação de um livro do Daniel Goleman, aquele que se chama Inteligência Emocional, as pessoas passaram a olhar também para um viés mais emocional das pessoas. Porque até a década de 70, se você tivesse um bom currículo, mas fosse um sujeito grosseirão, por exemplo, as pessoas davam um jeito, se adaptavam e tal. Hoje em dia, não se tolera mais esse tipo de coisa na empresa, porque a gente sabe que o impacto emocional de um grosseirão lá no dia a dia de trabalho, na equipe dele, na empresa, em relação aos clientes e tudo mais, é muito grande. Então hoje há uma preocupação das empresas em identificar o perfil emocional das pessoas. O próprio Daniel Goleman tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: muitas vezes as pessoas são contratadas pelo seu currículo técnico e demitidas pelo seu currículo emocional.
Então, as empresas hoje estão muito mais voltadas para isso. Eu mesmo fiz e faço muitos trabalhos nesse sentido de identificar o perfil da pessoa para que ela vá para aquele cargo em específico já com uma competência técnica, mas emocional também muito importante. E quais os principais cuidados que as pessoas devem ter ao fazer o uso da técnica não verbal? Da leitura corporal, desculpe. Exato. Eu diria assim, cuidados muito importantes para que a gente não cometa erros é atropelar, por exemplo, o processo. Essa ideia do contexto que a gente estava falando antes, né? Às vezes, quem está fazendo o uso da linguagem não verbal, ela mesma está muito emocionada, porque ela vai fazer uso para identificar uma situação mais complicada e ela mesma está emocionada. E, por conta da emoção, a gente acaba atropelando o processo. Então, eu diria assim, um cuidado muito interessante para quem vai trabalhar com a questão da linguagem não verbal é a paciência. É a paciência de você fazer um jogo completo, de você fazer uma interpretação completa, de você buscar de fontes diferentes a mesma referência para saber se aquilo que ele está percebendo é real ou não. Então, é necessário ter um cuidado muito grande nesse sentido. E de competência técnica mesmo, né? Eu sempre digo para os meus alunos assim, para você se tornar um bom avaliador, levam-se muitos anos. Então, de repente, você pode focar numa coisa só. Você pode se tornar, como o caso do Ekman que eu falei antes ali, ele é um especialista de linguagem não verbal do rosto. Então, você pode, a partir de alguns movimentos do rosto, identificar uma situação com um pouco mais de precisão. É uma questão bastante complicada do ponto de vista ético, né? Sim, para não virar um julgamento, simplesmente. Antecipado, muitas vezes, um pré-julgamento até, né? Exemplo clássico até que você fala agora já me vem à mente. Popularmente, as pessoas acreditam que o fato de eu te fazer uma pergunta e você baixar a cabeça diante da pergunta é porque você está com vergonha, porque isso, porque aquilo, então você está mentindo. Isso é um mito muito complicado. Às vezes a pergunta que você fez para a pessoa foi uma pergunta muito agressiva e ela está com vergonha da pergunta e não da resposta. Então, perceba que nesse jogo como um todo, se eu não tenho esse cuidado, eu formei aqui um pré-julgamento. Antes da pessoa responder, você fala, o que ela vai falar é mentira. E não é. A pergunta foi agressiva. Júlio, muito obrigada pela participação conosco hoje. Já deixo aqui de antemão um convite para próximas vezes. Muito obrigado. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.